Bom dia, nono ano, como vocês estão? Vamos iniciar então mais uma aula de História e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, República Velha. Na aula anterior nós estudamos sobre a crise da abolição, a causa republicana, a influência do positivismo e a Constituição de 1891, certo? Então hoje nós vamos estudar aí sobre os tópicos restantes, a crise do encilhamento, política do café com leite, os coronéis e a política dos governadores, o café, a borracha e a industrialização. Então, abra aí seu livro na página 56. A crise do encilhamento. O presidente Deodoro da Fonseca precisava fazer com que o Brasil caminhasse para um processo rápido de industrialização. Mas para isso necessitaria de recursos financeiros. Rui Barbosa, o ministro da Fazenda, lançou um plano que posteriormente seria chamado de encilhamento. Então vamos relembrar, O Brasil, ele passou então a ser uma república, Em 1891 foi promulgada a sua primeira Constituição republicana. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Que ele foi eleito ali pelo Congresso Nacional. E o presidente Deodoro da Fonseca, ele tinha o interesse, de industrializar o Brasil. Para isso, tinha que ter recurso financeiro, certo? E a questão econômica não ia muito bem. Então, o ministro da Fazenda, na época, que era o Rui Barbosa, certo? Ele, percebendo ali a dificuldade, de circulação de papel moeda, ele permitiu, que bancos privados eles emitissem dinheiro sem qualquer exigência do lastro em ouro. O lastro em ouro, pessoal, é a riqueza, é o tesouro que o país tem, que naquele momento, no caso, era em ouro, certo? Era contabilizado em ouro. Hoje em dia, o tesouro, ele é contabilizado em dólares, Mas naquele momento ali, naquele período, era contabilizado em ouro. E o que aconteceu, sem essa exigência, isso levou a uma onda especulativa. Então, muitos bancos eles começaram a emitir papel moeda de forma descontrolada, gerando então ali uma inflação, um processo inflacionário, certo? Esses especuladores, eles perceberam a ânsia, do ganho dos investidores e eles começaram a vender ações de empresas fantasmas na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, aumentando ainda mais, então, os efeitos negativos dessa crise. O que seria, então, para ajudar economicamente, acabou desestruturando ainda mais, certo? E em agosto de 1891, o Congresso Nacional tentou restringir o poder de Deodoro da Fonseca. E sabendo disso, o presidente ele declarou o estado de sítio e tentou dar um golpe de estado, mas o efeito ele não foi o esperado. Deodoro ele foi obrigado a renunciar à presidência no dia 23 de novembro de 1891, deixando então seu vice no poder, que era o Marechal Floriano Peixoto. Minha gente, esse aí é o Marechal Floriano Peixoto e ele tinha uma fama ali, de austero, E essa sua fama, ela foi confirmada com as suas ações. Ele ficou conhecido como Marechal Mão de Ferro, certo? Ele dirigiu, então, o país naquele momento como uma ditadura, certo? Com mão de ferro. Ele mandou prender, os seus opositores, independente do cargo que tivesse, e também adotou medidas ali populares com tabelamento de preço e também dos aluguéis da carne. O preço de aluguéis e também o preço da carne, certo? O Partido Republicano Paulista,
o PRP, ele apoiou as ações do presidente para colocar o país, né, nos trilhos. Esse período, né, em que Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto eles governaram, foi o período conhecido como a República das Espadas, certo? O período que esses dois generais aí, eles dirigiram, ficou conhecido como República das Espadas. É por isso que a República Velha ela é dividida, certo, gente? Em dois períodos. A República das Espadas, que é o período de governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e depois a República das Oligarquias, que é quando vai ficar havendo revezamento entre governantes de São Paulo e governantes de Minas Gerais, que é o que a gente vai estudar agora, que é a política do café com leite. Então, a política do café com leite. Em 1894, Prudente de Moraes ele foi eleito presidente, iniciando uma fase republicana, chamada, né, a República das Oligarquias, que se caracterizou pela dominação política dos cafeicultores. E como o nome já evidencia, a República Oligárquica, ela que foi de 1894 a 1930, ela ficou a cargo das oligarquias cafeeiras, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Então ficou na mão desses grandes poderes, né? Desses grandes poderosos aí da economia cafeeira, dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. E esses dois estados, aos poucos, eles se tornaram os mais ricos do Brasil, né? Por isso que eles passaram a dominar o cenário político brasileiro, certo? A política exercida por esses dois estados, ela ficou conhecida como a política do café com leite. São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais, que é um tradicional produtor de leite, também, além disso, né, era o segundo maior produtor de café na República Velha. Então, nessa política, havia o Partido Republicano Paulista, o PRP, e havia também o Partido Republicano Mineiro, o PRM. E eles se revezavam no poder, assumindo o controle da presidência. Você pode ver aí as charges, né? Minas Gerais e São Paulo, café e o leite. E ali os políticos, né? Revezando o poder nessa gangorra, né? Uma hora sobe e ascende o governo de São Paulo, outra hora um governo de Minas Gerais. E os outros estados, eles aceitavam nessa alternância do poder entre Minas e São Paulo. Porque para entrar numa campanha presidencial era necessário ali ter recurso financeiro, ia ter muitos gastos e muitas vezes esses estados eles não podiam bancar, né? Então, para garantir que o resultado da votação ocorresse ali da maneira desejada pelos articuladores, eles utilizaram diversas ferramentas, certo? Entre essas ferramentas era utilizado o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores, que a gente vai estudar agora, certo? Então, os coronéis e a política dos governadores. Grandes proprietários de terra receberam no período regencial o título de coronéis, ao disponibilizarem os seus exércitos particulares como guarda nacional. Então, o poder do coronel, ele era a nível municipal, certo? Por causa dessa patente que ele conquistava ali junto ao exército, certo? E também a sua posição econômica, né? Ele tinha ali um poder de coerção e de apadrinhamento. Esses coronéis, minha gente, eles são muito poderosos aí nesse período, eles colocam medo nas pessoas, né? Porque são eles que vão ter o poder ali no âmbito municipal, certo? Os seus jagunços ali, né, suas tropas ali, é que vão dar conta da segurança ali local. E, claro, né, que eles vão usar de violência, de ameaças e tudo mais, e isso traz um medo, né, para a população. E nos currais eleitorais, os trabalhadores rurais e os homens que moravam nas cidades, eles eram obrigados a votar nos candidatos dos coronéis.
correndo o risco de sofrer represália, caso não fosse atendido o desejo deles, e gerando, então, o voto de cabresto, certo? Então, esses coronéis que impunham medo, né, nessa sociedade aí, que nesse momento o Brasil havia mais uma sociedade rural do que uma sociedade urbana. O povo estava mais concentrado no campo ainda, né, do que na cidade. Então havia esse medo, certo? Desses coronéis. E ali eles faziam, né, que os seus empregados eles votassem obrigados no candidato que eles queriam, e isso ali alimentando, né, essa alternância no poder. E também tinha a questão de troca, né? Troca de favores. Ó, você vota no meu candidato que eu te dou um emprego, eu te dou dinheiro, eu te dou uma chapa, né? Como tem aí na chargezinha, né? Até hoje tem essa questão, né? Do voto de cabresto. É uma coisa que persiste até hoje. As pessoas, elas muitas vezes decidem, né? Aceitam votar em determinados políticos, né? Porque eles fazem pequenos favores ali, né? Uma doação de uma cesta básica, um dinheiro, uma promessa de emprego, né? Alguma coisa ali, algum favor, a pessoa vai e vota naquele vereador, vota naquele deputado, certo? É uma forma errada, né, de votar. Você tá aí voltando a essa época, né? Você tá deixando se dominar, certo? Durante a presidência de Campos Salles, foi firmado um acordo entre o governo e as oligarquias estaduais, uma vez que a República e o federalismo, os estados, né, passaram a ter autonomia, e era necessário apoio das elites estaduais para que o presidente governasse e garantisse a eleição dos seus candidatos. Ao mesmo tempo que as oligarquias conseguiam espaço na nomeação para cargos federais, conduziam as eleições a nível municipal para a vitória de candidatos governistas. E esse sistema de alianças ele ficou conhecido como a política dos governadores. Vamos entender melhor isso a partir dessa figurinha aqui? Então, ia acontecer as eleições para presidente, certo? Certo. Então, ó, para as eleições de presidente, deixa eu pegar a canetinha aqui. Para as eleições de presidente, essas oligarquias elas tinham apoio do prefeito da região, dessas oligarquias, né, da área do café, certo? E elas apoiavam então o presidente. Em contrapartida, o presidente apoiava essas oligarquias, apoiava esses prefeitos. Esses prefeitos eram apoiados pelos coronéis, e os coronéis também por esses prefeitos. E esses coronéis, eles acabavam fazendo essa coerção, essa repressão em seus empregados, certo? Para o voto de cabresto. Então, o empregado ele ia ter que votar no candidato do coronel, no prefeito, certo? E também no presidente ali que ele apoiasse. E esse sistema, um ia apoiando o outro, um ia alimentando o outro. Então, o presidente apoiava a oligarquia apoiava o prefeito apoiava o coronel montava no ombro lá do seu empregado para votar no candidato que ele tinha a prefeito e no candidato que ele tinha a presidente, certo? Essa aí era a política dos governadores. Vocês entenderam? Se vocês não entenderam, pode mandar uma pergunta para mim no privado que eu reexplico, tá certo? E aí também houve, minha gente, nesse período, o período do café. Antes da gente entrar nesse período do café, tem algumas coisas importantes aqui no livro didático de vocês na página 54. Então, ó, durante a República Oligárquica, quem se beneficiavam eram os setores privilegiados da sociedade,
Quem eram eles? Os latifundiários, ou seja, os grandes proprietários de terra. Os estados brasileiros eles eram dominados pelas famílias tradicionais, né? De São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E os partidos políticos eles representavam essas famílias. O Estado brasileiro, a partir da República, ele não poderia excluir a maioria da população, né? Que ainda vivia em condições miseráveis. Como a realidade era outra, os trabalhadores das áreas rurais e urbanas eles começaram a exigir melhores condições de vida. E esse fato é que vai levar a uma série de revoltas que vão marcar a República Velha, que é o que está lá no próximo capítulo, no capítulo 5, que também é o tema do trabalho que vocês têm que fazer para mim, né? Um trabalho de história. Vocês vão perceber quando vocês começarem a estudar essas revoltas da República Velha, que as revoltas rurais, por exemplo, o povo ele estava abandonado, certo? O povo ele estava entregue à própria sorte, vamos dizer assim, né? Muita miséria, muita fome, muita desigualdade, né? Social, econômica, certo? E algumas revoltas elas vão surgir, por exemplo, Canudos. O povo lá no sertão, minha gente, do Brasil, que até hoje é esquecido, quanto mais nesse período da República Velha. A revolta de Canudos, então, o Antônio Conselheiro ali, ele vai vir como o Messias, o salvador do povo ali do sertão, lutando pelo povo do sertão, e vai ali, ó, arrastar aquela multidão que vai trazer ameaça, então, né, para a República, né, que vai começar a querer destruir ali aquele assentamento ali de Canudos, certo? O contestado, certo? Que também vai trazer um pouco dessa questão messiânica, certo? E as outras revoltas também, a revolta da chibata, a revolta da vacina, a revolta da chibata, né, com os marinheiros ali revoltados de tantos castigos físicos, né, salários miseráveis. Então essa é ali o retrato da República Velha, certo? Então vamos lá, o café. O café ele foi o principal produto ali de exportação brasileiro, né? Ele chegou a representar 70% das nossas exportações, certo? E como a produção, né, a oferta de café ela ficou maior do que a demanda, houve então uma crise na superprodução, uma crise de superprodução de café. E o resultado foi uma queda, né, nos preços do café. Então, se tem muito café no mercado, o preço cai, né? A procura é menor e o preço acaba caindo. Em 1906, então, foi assinado um acordo para evitar grandes prejuízos a esses latifundiários, né? Esses grandes proprietários de terra. E esse acordo ele foi feito na cidade de Taubaté, passando aí para a história como Convênio de Taubaté. E ficou determinado nesse acordo que o governo ele ia comprar todo o excedente para que o preço do café ele não caísse, gerando então assim um certo equilíbrio no preço, certo, do café. Como consequência do convênio de Taubaté, o governo ele teve que pedir empréstimos a banqueiros ingleses, gerando então aí um aumento na dívida externa brasileira. Quem realmente pagou o preço, né, foi o povo brasileiro, pagando ali altíssimos impostos e vivenciando a ausência de investimento do governo nas questões sociais. Também tivemos ali a borracha, né? A região amazônica entre 1890 e 1920, ela contribuiu com 28% das exportações brasileiras. O mercado internacional ele estava necessitando de borracha, né, para suprir o setor automobilístico. A gente estava no período ali da segunda revolução industrial. E os ingleses eles contrabandearam mudas e plantas nas colônias da Ásia, provocando então a decadência dessa atividade no Brasil. O Brasil, como ele não tinha uma produção extensiva, né, dessa borracha, não tinha assim uma produção organizada,
plantios, né, só de seringais, vamos supor assim, acabou perdendo, né? A mudinha foi contrabandeada, levaram a mudinha lá para a Ásia. Eles começaram a fazer uma produção mais organizada e eles acabaram oferecendo um preço melhor dessa borracha do que o Brasil oferecia na época. E a gente acabou perdendo aí esse mercado, né? Então, a produção da borracha, ela era uma atividade extrativista e extensiva, porque não havia plantações de seringueira, mas se retirava da floresta amazônica a seiva da planta. Ou seja, o que eles encontravam de seiva, o látex, era daquelas plantas que já estavam ali na floresta amazônica originalmente. Não houve um incentivo, uma intensificação na plantação desses seringais, certo? Para aumentar a produção, era necessário, então, avançar para dentro da floresta para encontrar mais árvores. E os seringalistas, né, que eram os proprietários de seringais, extensas áreas de terra demarcadas na região da Amazônia para a extração do para a extração do látex e a produção da borracha, eram eles que trabalhavam fazendo isso. No seringal havia, né, a casa do proprietário, o armazém para o depósito dessas mercadorias e um cais na margem do rio Amazonas ou nos seus afluentes, de onde era exportada então a borracha e recebiam ali os gêneros de primeira necessidade. Os trabalhadores ali daquele local, o seringueiro e a sua família, eles se aventuravam ali na floresta, né, na busca daquela árvore. Muitos eram nordestinos que estavam ali fugindo da seca e eram recrutados por agenciadores que iam prometer ali a eles prosperidade no trabalho dos seringais. Mas, na verdade, a realidade era outra, né? Esses trabalhadores, eles eram explorados pelos seringalistas, eles tinham que trabalhar para pagar a passagem comprada pelo patrão e também custear a compra dos alimentos, né? Que era ali, o preço era inflacionado pelo dono do armazém, que era o próprio patrão. Então, os donos de terra, eles contavam com o auxílio dos seus jagunços, que eram responsáveis ali pela fiscalização ali dos seringueiros, e também a punição, né, daqueles que desobedeciam às suas ordens. E, por fim, a industrialização, né? A política de industrialização, a política industrial na República Velha, ela não teve um grande desenvolvimento, porque se tinha a ideia entre os governantes, né, de que o Brasil ele tinha uma vocação agrária, certo? O país era agroexportador, né? Então, as indústrias elas eram, na sua maioria, de pequeno porte. E os estados mais industrializados na época eram São Paulo e Rio de Janeiro. E o capital investido, né, na indústria ele vinha da plantação de café. Durante ali a Primeira Guerra Mundial, houve um crescimento, né, no número de indústrias no Brasil. Havia uma grande presença de companhias inglesas, francesas, alemãs e americanas que controlavam ali as exportações brasileiras e eram proprietárias de companhia de luz, de bondes, de frigoríficos. A imigração europeia para o Brasil trouxe também, né, as agitações sociopolíticas que eram vividas ali no Velho Continente, anarquistas e socialistas europeus que colaboraram decisivamente para o início do movimento operário no país. Aí a gente tem aí os presidentes, né, do período de 1889 a 1930, que é o período chamado de República Velha. E uma curiosidade, minha gente, a República Velha, ela vai se chamar assim por causa de Getúlio Vargas, certo? Depois, né, quando Getúlio Vargas ele chegar ao poder, né, em 1930, tudo que vinha antes, certo? Do seu período, ele vai chamar de República Velha. Então, não foram os líderes da República Velha que denominaram esse período assim, certo? Foi o Getúlio Vargas
que quando entrou no poder a partir do ano de 1930, que ele começou a chamar o período antes dele de República Velha para dizer assim que tudo que vinha antes dele estava ultrapassado, certo? Era uma jogada de marketing aí dele, né? Então, o primeiro presidente que vocês veem aí no quadrinho, minha gente, é o Marechal, né? Manuel Deodoro da Fonseca. Foi presidente aí em 1889. Aí, em 1891, vem o Marechal Floriano Peixoto. Em 1894, vem o Prudente José de Moraes. Em 1898, vem o Manuel Ferraz de Campos Sales. Deixa eu ir marcando com a canetinha, tá? Eu tô nesse aqui, ó. Manuel Ferraz de Campos Sales. Em 1902, vem aí o Francisco de Paula Rodrigues Alves. Em 1906, vem aí o Afonso Augusto Moreira Pena, certo? Que é o Afonso Pena, né? Em 1909, vem o Nilo Procópio Peçanha, certo? Em 1910, o Marechal Hermes da Fonseca. Em 1914, Venceslau Braz Pereira Gomes. Em 1918, vem de volta aí, vai ter um período com Francisco Pena, certo? Mas depois vem o Delfim Moreira da Costa Ribeiro. Em 1919, o Epitácio da Silva Pessoa. 1922, Arthur da Silva Bernardes. E em 1926, o Washington Luiz Pereira de Souza, até 1930, né? Quando vai vir o Júlio Prestes, que vai ser eleito, porém vai ser impedido, né, de governar devido à Revolução aí de 30. E em 1930 vai vir a Junta Militar Provisória, que vai ser o general Augusto Tássio Fragoso, o general João de Deus e o almirante Isaías de Noronha. Aí, depois dessa junta militar provisória, vai vir, então, a Era Vargas, que vai começar em 30. Ok, pessoal? Encerramos, então, aqui esse capítulo. Porém, República Velha não acaba aqui. Ainda tem o capítulo 5, que são as revoltas, né? As rebeliões rurais e urbanas da República Velha, que vocês vão fazer um trabalho aí. Eu peço que vocês não se resumam no livro, busquem mais, certo? É muito interessante essas revoltas, caprichem no trabalho, vocês vão gostar de estudar sobre elas. E eu também vou fazer vídeo-aulas sobre elas, tá certo? Para que isso fique bem fixado na nossa mente. Um bom dia para vocês, bons estudos. Eu não vou passar a atividade hoje, porque vocês estão produzindo os trabalhos, mas eu quero recomendar um vídeo para vocês, que é o filme Canudos, que tem no YouTube. Vocês podem assistir e entender melhor como é que foi a revolta de Canudos na República Velha, ok? Bom dia, Deus abençoe vocês e fiquem todos na paz.